último capítulo de Atos, nós faremos a leitura hoje do versículo 1 até o versículo de número 16. Atos 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Perto daquele lugar, havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. 3 meses depois, embarcamos num navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul, e em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu a permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Até este versículo 16. Você já passou por uma experiência, ou por experiências de sofrimento intenso, ou que exigiu de você um esforço descomunal, que aqueles dias que você desgasta tanto, seja pelo choro, seja pela tentativa de resolver o problema, e você já está sem forças, mas aí tudo se resolve. Tudo se resolveu. O problema passa. O que você logo deseja em seguida? Descanso, né? Um tempo de refrigério. Você deseja aquietar a sua alma, limpar o choro, recobrar as forças, até porque você sabe que mais desafios virão pela frente. Você sabe que os problemas não acabaram, que as lutas continuarão. Então o que você precisa ainda? Você precisa de encorajamento. Você precisa ser incentivado. Pensando em um exemplo dessa situação bem corriqueiro, meus irmãos. Pelo menos de ano em ano a gente pode observar em algumas pessoas. Principalmente depois que teve a mudança do sistema da prova do Enem. O Enem agora em 2 finais de semana, né? Um domingo, depois um outro. No primeiro domingo, quem fez a prova já do Enem nesse sistema,
é aquele desgaste, aquela luta, tem a redação. Chega em casa, a maioria chega chorando, lamentando que foi mal na prova, desesperado. Só quer dormir, só quer chegar e dormir. Porque na segunda-feira tem que acordar para estudar. E aí a pessoa está desanimada, não quer nem fazer o segundo dia de prova. Mas chega alguém, não, faça. Você não sabe ainda como é que foi o resultado. Vai que você vai bem na segunda prova. Então, aquela semana até a próxima prova, geralmente é de incentivo. As pessoas vão incentivando a quem está prestando a prova, para que ele continue. E aí, chega no segundo dia de prova, novamente, toda a luta, todo o sofrimento. E aí, fica guardando, né, se vai ser aprovado ou não. É um exemplo. Mas talvez na sua vida você passou por situações assim, em que você teve uma grande adversidade, uma grande luta, cessou a tormenta, você precisou de refrigério, de renovo, de ser encorajado, porque a luta iria continuar. É o que está acontecendo com Paulo aqui, irmãos. O apóstolo Paulo, ele viveu, ou estava vivendo, anos muito difíceis. Desde o final da sua terceira viagem missionária, Paulo enfrentou perseguição em Jerusalém por parte dos líderes religiosos. Lá ele foi caluniado, ele foi espancado, foi preso, foi ameaçado de morte, até que teve a sua transferência de Jerusalém para a cidade de Cesareia, onde ele ficou preso durante 2 anos, aguardando um julgamento justo sobre a sua vida. Até que Paulo, por discernimento de Deus, ele roga, ele clama, ou ele solicita como cidadão romano, de ser julgado na Suprema Corte, que no caso, por César. E aí Paulo então ele deveria ser transferido de Cesareia para Roma. Mas o intuito de Paulo não era somente para ter um julgamento justo, para que ele fosse inocentado. O alvo dele nem era esse. Porque ele tinha um propósito de ir em Roma pregar o Evangelho. Como Deus já tinha compartilhado em seu coração, como o Espírito Santo já estava encaminhando Paulo, para que ele fosse até a capital do Império Romano e pregasse a palavra de Deus, divulgasse o nome de Cristo Jesus. Cesareia para Roma era uma viagem de navio. Uma viagem longa, uma viagem que gastaria bastante tempo. E além disso, em alto mar, havia os intempéries que estavam diante dessa viagem. E de fato, nós já vimos isso no capítulo 27, que Paulo nessa viagem ele encontrou muitas dificuldades e perigos. Paulo até com os demais tripulantes encontraram um tufão no meio do caminho e ficaram perdidos em alto mar. Até que o navio naufragou. Deus preservou a vida de Paulo, apesar disso tudo. Não só de Paulo, mas de todos os companheiros que estavam ali naquele navio. Lucas vai relatar aqui que eram 276 ao todo. Todos foram livrados da morte, que era certa. E aí a gente vai lembrar que quando o navio afundou, foi dita a orientação: olha, quem sabe nadar, nade. Tem uma ilha lá na frente. Quem não sabe nadar, agarra num pedaço de tábua aí e deixa a onda levar vocês até a margem. E assim, o texto diz que todos foram salvos em terra. O apóstolo Paulo e esses tripulantes acabaram de passar por uma situação extremamente desgastante. Imagina você em alto mar, à deriva, sem comer direito, sem dormir direito, não sabendo o que vai acontecer, como iriam se salvar, acabaram de nadar, ou ficaram agarrados em tábuas para sobreviverem, estavam cansados. E até aquele momento ainda desorientados, não sabiam onde estavam, não sabiam o que seria dali para frente. E aí nós vemos aqui no texto, irmãos, Deus encorajando os seus servos, tanto Paulo como seus companheiros missionários, dentre eles o próprio Lucas.
E essa é a entonação de todo o livro de Atos, na verdade. Deus sempre encorajando a sua igreja. Porque você não vai ver a igreja só com momentos bons, tranquilos. A igreja sempre passou por dificuldades, por tribulações. A igreja muitas vezes ficou cansada, sem rumo. E Deus sempre trazia uma palavra de conforto e uma palavra de encorajamento. Porque essa promessa do próprio Deus ao seu povo, um apoio contínuo, particularmente quando seu povo se torna cansado, quando seu povo está deprimido, quando seu povo está desiludido, seu povo está sem rumo, Deus traz palavra de encorajamento. O apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 5, versículo 10, ele fala sobre isso. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Esse processo, irmãos, de encorajamento é feito por Deus em nossas vidas. Eu não sei qual situação que você está agora. Se você está em alto mar ainda, se você está vendo um navio naufragar, sem rumo, ou já naufragou e você passou pela crise já, está precisando de renovo, precisando se animar pelas coisas que ainda virão, seja qual situação, essa palavra de Deus é para nós, irmãos. Deus encoraja os seus servos, Deus encoraja os seus filhos. Mas interessante, que Deus não faz isso só de modo direto a nós. Ele usa os recursos. Ele faz isso muitas vezes de modo indireto. Ele usa vidas para trazer encorajamento a nós. Nós vamos ver nesse texto que é justamente isso. Deus movendo pessoas, outras vidas, para encorajar o apóstolo e seus companheiros. Então, o que é que nós vejamos aqui? Algumas atitudes de encorajamento pelas quais nós podemos ser usados por Deus ou podemos receber de Deus pela vida de outros. Então, como Deus nos encoraja através de outras vidas? Primeiro, nós vemos aqui um exemplo de acolhimento. Deus usa o acolhimento para encorajar os seus servos. Versículo 1 diz assim: uma vez em terra, então todo mundo chegou em terra, ninguém mais estava no mar, os 276 estavam ali. Verificamos que a ilha se chamava Malta. O nome Malta significa lugar de refúgio. Opa, que boa notícia, hein? Estamos em um lugar de refúgio. Existe esse país ainda, irmãos. É pequenininho. Ele tem mais ou menos 500 mil habitantes, o país inteiro. Mas é uma ilha muito agradável. Se você tiver interesse em conhecer o mundo, bota a ilha de Malta aí no seu roteiro. Você vai gostar de conhecer. Mas, quando eles chegam ali, apesar de saber da ilha, aprender o nome da ilha, saber que é uma ilha chamada Ilha de Refúgio, uma boa ilha, mas dá para entender que o coração daqueles homens estava frustrado, irmãos. Porque naquele momento já era para ter chegado em Roma. Lembremos que esse navio era um navio de comércio, mas também aqui tinha o comandante Júlio, que estava levando prisioneiros para Roma. Então Júlio, o comandante do navio, Paulo, nós já queríamos estar em Roma, mas ainda estava em Malta. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida, né, irmãos? Quando os nossos planos saem do rumo. Quando a gente planeja estar em um lugar, mas a gente está em um outro lugar, totalmente diferente. A gente está distante do lugar que a gente planejou chegar. Quantas vezes nós nos vemos em situações adversas e nos sentimos perdidos, sem rumo, nos sentimos até desamparados. O que fazer? Para onde ir? Para contornar essa frustração desses homens, Deus providenciou acolhida a eles.
Aí esses homens estavam desanimados. Versículo 2 diz assim: os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Talvez na sua Bíblia a versão aí está, em vez de nativos, está bárbaros. Quando a gente fala de bárbaros, a ideia de Lucas aqui não é falar de um povo selvagem, bruto. É pelo contrário, como nós até vimos um texto aqui. Quando fala de bárbaros, era alguém que não vivia na cultura romana. Paulo fala isso. Ele era devedor tanto a gregos como a bárbaros. Aqueles não pertenciam a esse contexto cultural. Mas vemos assim, mesmo que aqueles homens não fossem selvagens, tinham apreensão quando você chegava em uma ilha devido a um naufrágio. Porque era de costume da época de que os náufragos, eles poderiam ser mortos, porque eles estavam amaldiçoados, como a gente vai ver um pouco aqui, eles pensavam sobre Paulo, ou eles poderiam aproveitar a oportunidade de escravizar esses homens. Todavia, irmãos, pela graça de Deus, o Senhor moveu um povo de uma cultura diferente, de uma língua diferente, para oferecer acolhimento para Paulo e aqueles refugiados, aqueles náufragos ali. E Lucas vai dizer que eles foram tratados com singular humanidade, uma extraordinária bondade. A ideia de Lucas é que não se encontrava um tratamento igual àquele em quase lugar nenhum. Lucas ficou surpreendido, Paulo ficou surpreendido, aqueles homens todos ficaram surpreendidos. Como nos trataram bem. A expressão aqui, singular humanidade, no grego, é filantropia. A gente conhece essa palavra, né? A palavra filantropia quer dizer amor pelo ser humano. Então ali, eles se sentiram amados, cuidados. Houve de fato ali um cuidado pela vida humana, pelo cuidado do próximo. E como que eles fizeram isso? Eles estavam em naufrágio, vieram do mar, as roupas encharcadas, e o texto vai dar a ideia de que eles estavam ali, um vento frio. E aqueles homens então da ilha, os nativos, eles prepararam um meio para que aqueles homens fossem aquecidos. E montaram ali uma fogueira. E aí imagina, uma fogueira, mais 200 homens ao redor dessa fogueira ali, se aquecendo. Que alívio foi para aqueles homens. Que acolhida que eles receberam. Irmãos, nós estamos vendo aqui a manifestação da graça comum de Deus. Nós veremos que esse povo aqui não era crente. Esse povo aqui não tinha preceitos bíblicos. Mas Deus concede graça às pessoas para que elas possam agir com bondade uma para com as outras. Essas pessoas aqui foram instrumentos do amor de Deus sobre a vida dos seus servos. E quantas vezes isso não acontece em nossas vidas? Quantas vezes nós não fomos cuidados por incrédulos? Quantas vezes, em momentos de sofrimento, quem veio à nossa porta foi alguém que não teme a Deus? Quantas vezes foi um vizinho seu, que não é crente, mas que te deu amparo, te deu ajuda? Quantas vezes foi um colega de trabalho que não congrega com você, mas é que te deu um apoio? Isso acontece em nossas vidas. Nós nos sentimos acolhidos pelos outros, independente se essas pessoas são tementes a Deus ou não. Porque Deus age graciosamente conosco por meio delas. Como aconteceu aqui. Por isso eles foram surpreendidos. Mas interessante, que nessa acolhida, Paulo foi surpreendido. Mas Paulo surpreende aqueles homens. Aquelas pessoas não conheciam o Evangelho, como já dissemos. Não conheciam a Deus, não conheciam a Paulo, não sabiam quem ele era. Então a cena seguinte chama muita atenção. Versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum.
Mas eles esperavam que Paulo viesse inchar ou cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Vamos entender o que aconteceu aqui. Então, estava lá a fogueira, e fogueira, você sabe como é que tem que fazer, né? Tem que mantê-la acesa o tempo todo. Você tem que ir jogando graveto, senão logo, logo ela se apaga. E Paulo toma iniciativa, vou ajudar a manter essa fogueira acesa. E possivelmente lá próximo tinha gravetos. E Paulo foi lá e pegou alguns gravetos, pegou um monte aqui. E na hora que Paulo foi jogar no fogo, próximo ao fogo, a serpente desperta. Porque possivelmente a serpente estava rígida, a cobra ali estava rígida. Se misturou com os gravetos, Paulo não percebeu. E na hora que se aproximou do calor, a cobra desperta e vê aquela situação, eu não quero ir para o fogo. Opa! E morde na mão de Paulo. E naquele momento, há um julgamento da situação. Aqueles nativos vendo aquela cena, aquele azar de Paulo, falou, olha aí, ele escapou de um naufrágio, mas a justiça pega ele. Ele é criminoso, com certeza ele fez algo ruim, ele merece a morte. Se não morreu no mar, ele vai morrer agora com essa serpente. Aquelas pessoas, elas tinham um senso de julgamento divino. É aquela ideia, a justiça tarda, mas não falha. Então a justiça alcançou aquele homem. Mas isso eram conclusões simplistas. Era só olhar a situação momentânea, já traz o julgamento, é bandido, é assassino, vai morrer. Interessante, irmãos. Que às vezes nós fazemos isso também. Às vezes nós vemos o sofrimento de alguém, ou uma série de sofrimentos de uma pessoa, e fala, aquele lá é pecado, pecado escondido lá. É pecado dentro da casa, por isso está sofrendo. Por isso está passando por dificuldade. Mas não é tão simples assim, irmãos. Porque Deus pode promover sofrimento para exercer a sua justiça, sim. Mas também Ele pode usar o sofrimento para edificar os seus filhos. E para glorificar o nome dEle. Que é o caso aqui. Se torna evidente aqui no texto, quando eles estão lá. Eu fico imaginando aqueles homens, quase que torcendo para Paulo morrer. Morre, vamos lá. Quase dizendo a aposta. Que horas que ele vai cair? Que horas que ele vai cair? Está inchando. Não, nem está inchado não. Mas agora vai. Ele vai. E ficaram torcendo para Paulo morrer. E eram aqueles homens que acolheram Paulo. Mas de repente o tempo passou. E Paulo nada. Possivelmente Paulo continuou pegando os gravetos lá, depois que ele tirou a serpente da sua mão. E Paulo viu, tá tranquilo, tá doendo não, vamos continuar trabalhando aqui. E aqueles homens mudam de ideia. Opa, aconteceu nada. Eu acho que ele não é um criminoso não, ele é um Deus. Perceba a mudança de opinião rápida. Essa é a volatilidade do ser humano, irmãos, nas nossas opiniões. Por isso que nós não podemos fazer julgamentos precipitados. Porque a gente vai para os extremos. Sempre é assim. Sempre quando você tenta fazer julgamentos precipitados, você vai para os extremos. E aqueles homens, então, fizeram esse julgamento sobre Paulo. Você é um Deus. E não foi a primeira vez que Paulo recebeu esse título. Os irmãos vão lembrar que lá em Listra, Paulo e Barnabé também foram chamados de deuses. Júpiter e Mercúrio. Vocês são deuses. Só que a diferença é que lá eles quiseram adorar Paulo e Barnabé. Aqui o Lucas não registra isso. Talvez Paulo já tinha cortado a história no meio e falou, não gente, explicado o que estava acontecendo, Lucas não registra. Mas aqui a circunstância era de um milagre. Porque se aqueles homens achavam que Paulo ia morrer, porque aquela cobra era venenosa. Era para Paulo morrer, irmãos. E não foi sorte de Paulo. Porque Deus estava com Paulo. Aqueles homens estavam acolhendo um servo de Deus. Eles não estavam acolhendo a Deus, mas um servo do Senhor. Lá em Atos 19 diz isso. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Paulo não é Deus.
Nós não somos deuses. Somos instrumentos do Senhor. Por isso que a gente entende que essa picada de cobra aqui não foi um mero acidente, mas um incidente divinamente conduzido, no qual Deus mostra a sua força e o seu poder. Até porque há um texto lá em Marcos 16, 18, a palavra de Jesus dizendo assim, sobre os seus apóstolos: pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Não é que os apóstolos não tinham medo de serpente, poderiam beber qualquer coisa sem pensar, não. Mas, se acontecesse alguma coisa que ameaçasse a vida deles, naquele momento, Deus tinha ainda um propósito na vida deles, não atingiria. A sua vida não acaba, enquanto Deus não terminar o propósito dela aqui nessa terra. E a gente sabe qual é o propósito de Deus na vida de Paulo. Era de levá-lo até a cidade de Roma. Aqueles homens, os nativos, iriam conhecer melhor Paulo. Iriam conhecer melhor o Deus de Paulo, porque Paulo passaria 3 meses com eles ali. E essa corrida foi bênção para eles, como nós veremos. Uma segunda questão aqui, como Deus usa circunstâncias para nos encorajar, usa pessoas, um passo a mais da acolhida, que é a hospitalidade. Segundo aqui é a hospitalidade. A acolhida você pode fazer de modo momentâneo. Um evento aqui, uma situação ali, por exemplo, vamos acender uma fogueira aqui, vou dar alimentos para ele e não tem mais compromissos. A hospitalidade não. Te exige mais compromissos. Até porque a ideia de hospitalidade não é você ir à pessoa, mas receber também a pessoa. Abrir as portas da sua casa. E é isso que acontece aqui. Deus move o coração de um homem para que receba Paulo e seus companheiros dentro da sua casa, para que eles recebessem um tratamento mais adequado. Versículo 7 diz: perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 anos. Mais uma vez aqui, Deus move alguém que não temia o Senhor, que não conhecia o Senhor, para oferecer hospitalidade. E esse Públio aqui, ele era como se fosse o prefeito da ilha, o maior chefe. Então, pensem, irmãos, que Paulo aqui e seus companheiros foram bem tratados. Eles tiveram agora um lugar para dormir, um lugar para descansar, um lugar para se alimentar de modo mais adequado, para recuperarem as suas forças. Que bênção que foi isso! Que imagine chegar naquela ilha e onde nós vamos dormir? Aonde vamos ficar? Vamos fazer cabana aqui? Não vai dar muito certo. Estamos fracos, estamos debilitados. Então, Públio oferece isto a eles. E o texto diz que eles passaram lá 3 dias. Um final de semana, um retiro. Todo servo de Deus, meus irmãos, precisa de cuidado. Todo servo precisa de receber acolhida, precisa de receber hospitalidade. Todo servo precisa, em alguns momentos, sair dos seus conflitos e chamado aqui: vem cá, fica comigo, passa um tempo comigo. Vamos passar uma tarde juntos. Vamos passar um final de semana juntos, vamos almoçar juntos. Os servos de Deus precisam disso. Eu estou falando de servos aqui, eu estou falando de todos nós. Precisamos receber a hospitalidade. Até porque quando nós recebemos a hospitalidade de alguém, nós somos verdadeiros crentes, irmãos. Nós oferecemos cuidado também. É uma via de mão dupla. É o que acontece aqui. Um servo de Deus não só aproveita para si a hospitalidade, e também se torna um agente abençoador. Versículo 8. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. E o médico Lucas aqui dá o diagnóstico que era disenteria, uma infecção intestinal, que era muito comum naquela ilha, por conta dos leites das cabras maltesas. Inclusive até hoje, na região, tem que tomar cuidado, tá? Se você for passear lá, não sai tomando leite de cabras maltesas, não, senão seu intestino não vai aguentar, não. Tem todo um preparo, tem medicamentos antes para você tomar.
Então era o caso aqui. Aquele homem estava padecendo febre, diarreia, uma situação muito complicada. E Paulo, que estava lá, cura aquele homem. Paulo não aproveitou a situação, não, eu estou aqui só para descansar. Não vim aqui para trabalhar. Não vim aqui para fazer nada. Eu só quero ficar na minha rede aqui. Não. Ele viu que o irmão que estava recebendo ele ali, a pessoa que estava recebendo, a família, precisava de ajuda. E Paulo vai lá e cura este homem. E o texto vai dizer que não só o pai de Públio, mas a ira fica sabendo. E os enfermos se achegaram àquela casa. E Paulo curou a todos. Por quê? Porque o Senhor estava com Paulo. Paulo era um instrumento da proclamação do Evangelho do Senhor. Assim como a serpente poderia picar em sua mão e ele não ia morrer enquanto ele fosse instrumento de Deus, ali Paulo também poderia curar, porque ele estaria testemunhando o Evangelho do Senhor Jesus. O mesmo texto que eu falei de Marcos, na continuidade Jesus diz, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa era a marca do apostolado, irmãos. Eram sinais dos apóstolos. E Paulo verdadeiramente era um apóstolo de Cristo Jesus. Estava ali, naquela ilha, sendo cuidado, sendo recebido, acolhido, mas também estava abençoando vidas. E no versículo 10 vai nos dizer, no versículo 9, à vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. A vida de Paulo teve tanto impacto naquela ilha, na vida daquelas pessoas, que os nativos, aqueles bárbaros, mostraram muita satisfação em ter acolhido, em ter hospedado Paulo e seus companheiros, e honraram aqueles homens. Houve um reconhecimento de quem eles eram, do que eles fizeram naquela ilha. Quando Paulo e seus amigos chegaram a Malta, eles não tinham mais nada, irmãos. Só tinha a roupa do corpo, lembram? O navio afundou. Talvez resgataram poucas coisas. E aí nós imaginamos aqui então, aqueles nativos de Malta, dando roupa, provisões, comida, para que eles seguissem viagem. E dessa maneira eles mostraram aqui apreço por tudo que Paulo fez ali. Tudo que Paulo mostrou da graça de Deus, enquanto permaneceram em Malta. E é assim a nossa jornada, irmãos. Deus levanta amigos para o seu povo em todos os lugares, para onde os conduz. E aonde nós estivermos, nós tornamos bênção para os aflitos. Aonde somos acolhidos, hospedados, nós somos bênção. E devemos ser bênção. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, 2 Coríntios 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Foi isso que ele fez em Malta. Ele foi cuidado, ele foi encorajado, mas ele também cuidou. E por fim, um outro modo que Deus utiliza-se para nos encorajar, para animar o nosso coração, é pela visitação. Porque chegou agora, irmãos, a hora de seguir viagem a Roma. Talvez, se fosse meu coração, tinha passado pelo meu coração. Paulo e Lucas, os companheiros, pensassem, gente, vamos ficar aqui? Vamos ficar por aqui? Isso aí é tão boa, tão agradável, as pessoas nos amam. E Paulo poderia ter chamado o Júlio, o navio afundou, ninguém vai saber que a gente ficou vivo, todo mundo vai achar que a gente morreu. Ninguém vai vir atrás de nós, não, Júlio. Vamos ficar por aqui. Mas não foi essa atitude de Paulo e de seus companheiros, né? Porque Paulo sabia muito bem, irmãos, que a missão dele não era em Malta, era em Roma.
ele tinha que continuar a sua jornada. E aí vem a parte da nossa história, no começo, de saber que vem o segundo dia da prova do Enem. Aquela semana foi tranquila, aqueles meses foram tranquilos, Deus renovou as forças, foram bem cuidados, mas agora chegou o momento de encarar a luta de novo, entrar no navio de novo. Não sei se você já passou por um acidente de automóvel. As primeiras vezes que você vai entrar dentro do carro de novo, você fica preocupado. Eu não sei se tem alguém aqui que já sobreviveu a acidente de avião. Já tem alguém aqui que sobreviveu a acidente de avião? Mas a gente sabe de casos, né? De pessoas que sobreviveram a acidente de avião, passam anos sem ter coragem de chegar perto. E aqueles homens tinham que pegar um navio de novo. Precisavam de coragem durante esse trajeto. E Paulo também sabia que em Roma, o que estava reservado a ele era a morte. Não era aquele bem bom ali, não era aquela fartura ali. Era morte, era sofrimento. E Lucas então vai descrever a sequência da viagem. Versículo 11. 3 meses depois, embarcamos no navio de Alexandria, que tinha passado o inverno na ilha. Então, possivelmente, eles passaram ali em Malta, os meses de novembro, dezembro e janeiro. Que em fevereiro começa a temporada boa para se navegar. E o navio tinha por emblema os deuses gêmeos, Castor e Pólux. Talvez na sua Bíblia está Dioscuro, uma expressão mais ou menos assim, né? Essa expressão se refere aos filhos gêmeos de Zeus, com Leda. E eram considerados os deuses dos marinheiros. Então, algumas embarcações tinham a insígnia desses deuses. É mais ou menos, irmãos. Hoje, no nosso contexto brasileiro, os caminhoneiros usam muito São Cristóvão, né? O patrono dos motoristas, de modo geral. Então, naquele tempo também tinha isso. Mas nós sabemos muito bem, irmãos, que quem conduz, ou quem iria conduzir aquela embarcação, não eram esses deuses. Era o Senhor da terra e do céu. Quem tinha feito o barco afundar, não foi porque os deuses não guardaram aquele navio. É porque Deus quis que aquele barco afundasse e Paulo e aqueles homens estivessem na ilha de Malta. E esse mesmo Deus iria guiá-los até a cidade de Roma. E desse modo, então, na jornada aqui, Lucas continua a descrever. Versículo 12. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte começou a soprar o vento sul. Então, vento bom, agradável. A embarcação estava indo de vento e popa. E em 2 dias chegamos a Puteoli, onde encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles durante 7 dias. Eles chegam em Puteoli, uma cidade próxima a Nápoles, na Itália. Já chegando no bico da botinha lá, você lembrar do mapa da Itália? É o bico da bota. E ali, irmãos, Paulo, ele é convidado a fazer uma visita para irmãos. Havia uma igreja ali, havia crentes ali, naquela cidade. Havia mais pessoas que testemunhavam sobre Jesus. Pessoas simples, pessoas anônimas, mas que tinham a fé no nosso Salvador. E esses irmãos solicitam que Paulo ficasse com eles durante uma semana. Por quê? Por que uma semana? Porque com certeza daria tempo de Paulo ter o dia do Senhor junto com os irmãos. Paulo teria um dia em que a igreja toda estaria reunida e Paulo estaria lá. E nós já vimos que Paulo não resiste a esse tipo de convite. Por que, irmãos, que isso é importante aqui? Porque isso supria a necessidade de Paulo de estar com os irmãos. Paulo, ele tinha que ser encorajado pela igreja. Ele tinha que ser encorajado pelos seus companheiros de fé. Lá no começo da viagem, no capítulo 27, versículo 3, você vai ver lá que o comandante Júlio permitiu que Paulo, em determinado momento, visitasse os irmãos. Ele estivesse com os irmãos, para que ele fosse animado, encorajado. E novamente foi a oportunidade de Paulo ser bênção na vida daqueles
que o receberam, irmãos. Com certeza Paulo foi lá e pregou o evangelho, mais um culto abençoado. E não só Paulo saiu fortalecido dessa visita, mas a igreja. Continuando o texto, diz, e aí foi assim que nós nos dirigimos a Roma. Finalmente Paulo chega a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio, que ficava a 50 quilômetros de Roma. E também encontrou irmãos em Três Vendas, já ficava mais próximo, uns 15 quilômetros. Mas aqueles irmãos souberam, Paulo está chegando, vamos recebê-lo. Vamos ao encontro, vamos estar com Paulo. Eles não mediram esforços, irmãos, para demonstrar carinho, amor, afeto ao apóstolo. E essa prática para Paulo, de tanto visitar, de como receber visitas, era essencial. Era fundamental na sua vida. Paulo, irmãos, ele não tinha a maneira deformada de ser cristão, como muitas vezes nós somos, de, eu gosto de viver sozinho. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, em particular. Eu gosto do meu mundo. Eu, para mim mesmo, me basto. Permanecer sozinho para Paulo, irmãos, era um sacrifício. Ele não gostava disso. Porque o que animava Paulo é estar junto com os irmãos. O que encorajou Paulo nessa jornada foi a igreja. Foi o povo do lado dele. Por isso aquela visita inesperada dos seus irmãos romanos ali, significou uma profunda alegria para ele, que ele agradece a Deus, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me encoraja, porque há mais crentes fiéis servindo ao Senhor. Senhor, obrigado, porque esses irmãos se dispuseram a estar comigo. E o texto diz aqui que Paulo foi animado por essa situação. Na verdade, diz aqui que ele se sentiu mais animado, porque Deus já estava trabalhando no coração dele, desde a ilha de Malta. E as forças de Paulo foram renovadas. O que é interessante é que Paulo orou por aqueles irmãos 3 anos antes. 3 anos antes, Paulo tinha colocado aqueles irmãos romanos em suas orações. Quando ele escreve a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: pois Deus, a quem sirva em meu espírito o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja a oportunidade de visitá-los. E também, na carta aos Romanos, pede, orem por mim também, nesse sentido. Ore que eu possa chegar a vocês em segurança. Lá no capítulo 15 de Romanos, versículo 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Isto para que, pela vontade de Deus, eu chegue à presença de vocês com alegria, e possa ter descanso na companhia de vocês. Deus respondeu a oração de Paulo, irmãos. Ele queria estar com aqueles irmãos. E Deus proporcionou, você vai estar com essa igreja. Você vai caminhar um pouco com eles. E Deus levou Paulo até lá em segurança. Mas isso não quer dizer que ele não passou por momentos difíceis. Mas ele chegou lá. Deus o conduziu. E agora em Roma, Paulo continuaria a ter a presença dos irmãos de modo livre. Olha o versículo 16. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta. Paulo que ele recebeu tipo uma prisão domiciliar. Que um guarda romano ficaria junto com ele ali. Mas ele poderia receber visitas. A igreja poderia estar na casa de Paulo. Os irmãos poderiam estar junto com ele. Constantemente Paulo poderia ser encorajado. E aquele homem agora, irmãos, estava pronto para pregar o evangelho em Roma. Mas isso aconteceu porque Deus o encorajou por meio de vidas. Seja aqueles que acolheram, seja aqueles que hospedaram, seja aqueles que visitaram, Deus usou vidas para abençoar Paulo.
após um período de intenso sofrimento e lutas, perceba que a viagem de Paulo a Roma foi muito boa e proveitosa. Foi um tempo de crescimento para todos. Embora enfrentando dificuldades, esses missionários aqui receberam força de Deus para capacitá-los a cumprir sua tarefa. E agora eles iriam pregar o evangelho ali. Irmãos, nós também temos que seguir a nossa viagem. Temos que continuar na nossa peregrinação neste mar aberto que o Senhor tem para nós. Porém, nós temos garantido para nós toda a segurança no Senhor, de modo eterno. Sabe por quê? Porque Jesus nos prometeu isso. Jesus nos prometeu acolhimento, Jesus nos prometeu hospitalidade, Jesus nos prometeu visitação. Para nós terminarmos, eu quero que abra sua Bíblia, lá em João capítulo 14. Nós veremos como de fato essa promessa para nós, que nos encoraja. João 14 diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Eu não vejo, irmãos, uma acolhida melhor do que essa, do próprio Cristo preparar para nós. Eu não vejo uma hospedagem melhor do que essa, do que Jesus está preparando para nós. Eu não vejo visitação melhor do que essa, do que Ele falar, eu vou até vocês. Mas essa visita de Cristo a nós não é só lá na frente, é agora. Porque que Ele nos diz, olha, vocês não ficarão órfãos. Versículo 16, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que Ele esteja com vocês para sempre. E ainda Ele vai dizer que eu e meu Pai faremos morada naqueles que creem. Ele nos visita constantemente, irmãos. Nós somos cuidados, somos acolhidos, e seremos eternamente hospedados no reino do nosso Deus. Por isso podemos nos encorajar. Por isso você pode olhar para a luta da sua vida. Ou você passou por essa luta cansado. Coragem. Lutas ainda virão, mas coragem. Porque você receberá em Cristo, aquele que morreu por você, aquele que está vivo para você, acolhida, cuidado, visitação. Você vai ser fortalecido nele.